Bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui começando mais uma semana na presença do Senhor. Mais uma semana que Deus nos dá graça, nos dá força, para que nós possamos continuar entendendo tudo que Ele tem para falar conosco, tudo que nós precisamos ser mudados, ser transformados, ser moldados de acordo com a vontade dEle, de acordo com o que Ele tem planejado para nós. Amém? Então eu quero continuar falando mais um pouquinho sobre a história de Gideão. Nós, a semana passada falamos sobre Gideão, falamos sobre quem ele era, como ele se sentia. Bom dia, Pai, a paz do Senhor, Deus abençoe. Como ele era, como ele se sentia, quem ele disse aonde ele estava. Então ele estava com medo, ele estava escondido. E quando Deus o chama, né, quando o anjo do Senhor chama para algo, ele disse que ele era muito pequeno, ele era o menor da sua casa e a sua família era a família mais pobre. Mesmo assim Deus diz, não, você pode porque eu sou contigo. E ele pede uma confirmação ao Senhor, e o Senhor pela graça e pela misericórdia dá uma confirmação para Gideão que era Deus mesmo. Então quando ele faz isso, quando Deus faz isso, quando Deus confirma para Gideão que era Deus realmente quem estava falando, após isso o Senhor pede para que Gideão faça algo. E aí nós estamos em Juízes capítulo de número 6, verso de número 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, e o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de seu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor o seu altar, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferece em holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Não o fez de dia, mas de noite. Amém? Bom dia, Sá, Deus abençoe, a paz do Senhor. Então, Deus agora pediu para que Gideão fizesse algo. Deus agora pediu para que Gideão destruísse o altar de Baal. E o que eu quero chamar a sua atenção é quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, o que é que Gideão falou para Deus? Falou, Senhor, por acaso o Senhor esqueceu de nós? Onde está aquele Deus que os nossos pais falavam, que os nossos antepassados falavam, que nos tiraram do deserto, que nos tiraram da escravidão? Porventura o Senhor fez tudo isso para que a gente caísse agora na mão dos midianitas, para que os midianitas agora fizessem tudo o que estão fazendo conosco? Essas foram as palavras de Gideão. Gideão questionou o Senhor, a situação em que ele estava vivendo. E nós, na semana passada, nós também falamos disso. Gideão questionou o Senhor a situação em que ele estava vivendo. E eu também disse que assim somos nós, que por muitas vezes questionamos o Senhor. Senhor, por que é que estamos passando por isso? Por que está acontecendo tal coisa? Por que é que o Senhor está permitindo isso? Nós não aceitamos muitas vezes o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Nós não aceitamos muitas vezes as situações que Deus permite que a gente passe para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Nós questionamos ao Senhor. Então, o que Deus estava fazendo aqui era justamente começando a reverter essa situação. Embora não parecesse, mas Deus falou para ele lá, Gideão, eu não te enviei. Se eu te enviei, você podia ter destruído esse exército como se fosse um único homem.
Então Deus começa a dar instruções para Gideão para mudar aquela situação. Assim como muitas vezes nós não nos conformamos com o nosso estado, não nos conformamos com o que está acontecendo conosco, não nos conformamos com a situação que estamos vivendo, com a situação que nos envolve. Muitas vezes nós não nos conformamos, nós não aceitamos, nós não entendemos por que o Senhor está permitindo tudo aquilo. Então Deus vai dar uma instrução a Gideão. Gideão, você vai fazer isso aqui. Você vai destruir o altar de Baal e você vai oferecer um boi em holocausto. Você vai cortar o poste, deu detalhes, você vai cortar o poste ídolo e com esse poste ídolo você vai oferecer um holocausto. Uma lenha do poste ídolo e um boi, e dá a instrução de como tem que ser, e diz para Gideão, e lá você vai construir um altar para mim, e esse altar vai ser assim, assim, assim. Dá detalhes, dá instrução, dá detalhes. O que é que Deus estava começando a fazer? Deus estava começando a mudar a situação. Deus estava começando a reverter aquela situação. O que Deus pediu ali para Gideão não foi simplesmente para ele destruir o altar de um outro Deus e construir um altar a Deus. O que Deus pediu ali a Gideão foi: eu te dei uma prova de que eu sou Deus. Você questionou a situação que você está vivendo, então agora você precisa avançar para que eu possa mudar essa situação. Muitas vezes assim também Deus faz conosco. Muitas vezes quando nós não estamos conformados com a nossa situação, Deus vem e fala, tudo bem, eu vou mudar. Então você vai fazer isso aqui. Só que vocês podem perceber que no texto, a palavra do Senhor diz, temeu Gideão. Gideão estava com medo dos seus familiares, das pessoas da sua casa e dos homens daquela cidade. Gideão estava com medo, porque todos eles estavam adorando a Baal. Quando ele sabia que quando ele destruísse aquele altar, ele teria problemas. Ele sabia, tanto é que mais adiante, no verso de número 30, então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho. Eles já sabiam que era Gideão que tinha destruído o altar. Então eles falam, leva para fora teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Então, eles já sabiam, quando eles descobriram que era Gideão, eles foram até a casa de Joás, que era o pai de Gideão, e disseram, olha, traz seu filho para fora, manda ele sair, que nós vamos matar ele, porque ele derrubou o altar. Bom dia, mãe, a paz do Senhor. Bom dia, tia Jane, Deus abençoe, a paz do Senhor. Ele derrubou o altar, ele destruiu o altar, ele cortou o poste ídolo. Eles já sabiam que era Gideão e falaram, ó, traz ele para fora. Traz ele para fora porque ele vai morrer, já que ele fez isso, ele vai morrer. Então, naquele momento, o que Deus pediu a Gideão foi, dê um passo na direção daquilo que você deseja. Dê um passo. Você me pediu uma confirmação, eu te dei uma confirmação. Agora o que eu preciso para mudar aquela situação é que você dê o primeiro passo. E esse vai ser só o primeiro. Mas eu preciso que você dê o primeiro passo. Para começar, você vai. Destrói o altar de Baal, que é de seu pai. Corta o poste ídolo. Prepara um boi. Prepara um holocausto. Que você vai usar a lenha do poste ídolo que você cortou para me oferecer esse holocausto. E Gideão, com medo, vai à noite e faz tudo o que Deus ordenou. E no dia seguinte, os homens já sabiam que era ele. E foram atrás dele para que eles pudessem matá-lo por conta do que ele havia feito. Mas sabe o que Gideão fez ali? Ele não simplesmente destruiu o altar, querendo dizer que aqueles homens, aquelas pessoas não deveriam adorar a Baal. O que ele fez ali foi dar um passo na direção de uma situação diferente.
dar um passo na direção de uma situação em que ele desejava viver. Dar um passo mais longe do que ele estava vivendo. Ele se queixou que os midianitas tinham tomado aquela terra e estavam roubando tudo deles e que eles não tinham paz. Então Deus disse, então você vai fazer isso aqui. E é estranho, né? Porque muitas vezes nós estamos reclamando que estamos sendo perseguidos, estamos sendo atacados, estamos sendo humilhados. E o que Deus manda a gente fazer, muitas vezes é algo que aos nossos olhos pode piorar nossa situação. Então, Gideão fazia parte de um povo que estava sendo perseguido pelos midianitas e de repente ele faz algo que piora um pouco a sua situação. Mas ele já estava dando um passo no sentido da liberdade. Ele já estava dando um passo na direção daquilo que ele queria, daquilo que ele tinha pedido a Deus que fosse diferente. Então o que eu quero compartilhar, o que eu quero deixar como reflexão para o dia de hoje é justamente isso. Nós já paramos, já entendemos de que Deus é Deus e que muitas vezes Ele se revela e Ele nos entrega várias confirmações simplesmente porque Ele nos ama, porque Ele não teria obrigação nenhuma de fazer isso. E uma vez que Ele confirma, Ele pode nos instruir a fazer algo que pode parecer que vai piorar a nossa situação. Mas na verdade, se for realmente de Deus, se for realmente a vontade do Senhor, esse passo que você vai dar vai ser um passo em busca de algo diferente para a sua vida, em busca de algo novo para a sua vida, em busca de algo que vai começar a transformar a sua situação. Então simplesmente confia no Senhor e dê esse passo, para que Deus possa começar a te abençoar. Nós não podemos simplesmente, e não existe momento nenhum em que Deus simplesmente libera um milagre sobre a vida de alguém. As pessoas precisam se movimentar em busca de seus milagres. O cego que queria enxergar gritou para Jesus Cristo. A mulher do fluxo de sangue se colocou no meio da multidão para tocar as vestes dele. Ela precisaria pelo menos tocar as vestes dele. Eles precisaram se mover na direção. Que nós possamos nos mover na direção daquilo que nós queremos. Que nós possamos nos mover na direção daquilo que vai transformar e vai mudar a nossa situação. Porque Deus tem entregado todas as confirmações que nós pedimos e tem nos dado orientação. E que essa orientação sirva para que a gente tenha coragem de seguir confiante em Deus, ao caminho e ao encontro daquilo que nós buscamos no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Faça um excepcional dia. Tamo junto. Até depois do fim.